Alguns avisos antes do vídeo começar. O primeiro aviso é que esse vídeo vai ter spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen e também esse vídeo não vai ter uma edição muito complexa porque não tem muito o que eu botar na tela. O que importa mais pro vídeo são as ideias do que eu vou passar, então você pode só ouvir esse vídeo se você quiser, mas presta atenção pelo menos, né? No ponto que eu vou querer estar passando nesse vídeo aqui. Então vamos continuar. Em muitos fandoms é normal ouvir pessoas falando que personagem X foi mal aproveitado, personagem Y merecia mais espaço e etc, várias outras coisas. É muito comum e é um termo que acabou sendo bem banalizado, o termo do personagem mal aproveitado. Mas o que significa realmente um personagem mal aproveitado? Na internet é muito comum ver pessoas chamando alguns personagens de mal aproveitados sem nem ao menos entender de fato o que significa um personagem mal aproveitado frente ao sentido literal de uma narrativa e um conceito que não é bem aproveitado. O conceito, o que significa um personagem mal aproveitado, é um personagem que finaliza a sua participação dentro da história com seu arco de personagem aberto. Lembrando que existem exceções, mas o importante é que um personagem bem aproveitado é aquele que termina o seu arco de personagem, aquele personagem que fecha, aquele personagem redondo, que você consegue ver o começo e o fim dele perfeitamente, com o seu arco fechado. Mesmo que ele seja um personagem que tenha um plot aberto dentro da história, às vezes o arco do personagem fecha, mesmo que a história dele tenha margem para continuar. Alguns exemplos disso são o Gojo, que é um personagem que o povo vive falando para voltar, mas ele tem um arco de personagem belíssimo, extremamente bem finalizado, e um arco de personagem bem fechado. E existe outro exemplo que pouca gente fala, até porque não é um personagem tão popular assim. Na verdade é um personagem popular, mas um personagem com pouca aparição, que é o Ryu Ishigori. Ele é um personagem lá que lutou com o Yuta na colônia de Sendai, tem vídeo aqui no canal inclusive, mas ele é o perfeito exemplo disso. Um personagem simples, um personagem secundário, praticamente coadjuvante, não aparece muito, só tem uma luta dentro da história, mas que cumpre bem o seu papel. Ele é um personagem que aparece, cumpre sua função, tem um arco fechado, a gente começa o desenvolvimento dele, a gente tem o desenvolvimento dele durante a luta contra o Yuta, e o arco dele é finalizado. E assim acaba a história do personagem de maneira bela. É um personagem carismático, com um bom desenvolvimento e um bom arco bem fechado. É um personagem muito bem aproveitado. Outros personagens que são muito bem aproveitados, como eu falei já em outros vídeos do canal, são, por exemplo, o Mekamaru e o Nanami. São personagens extremamente bem aproveitados, mesmo que eles tenham tido técnicas que não foram mostradas, porque isso é um ponto a se levar em consideração. Muita gente diz que personagens são mal aproveitados só porque eles têm uma habilidade ou outra que nunca foi mostrada. Mas isso não significa que o personagem foi mal aproveitado, apenas que a habilidade foi mal escrita, foi mal introduzida dentro da obra. Ou simplesmente o autor só não quis mostrar mesmo, isso pode acontecer. O que aconteceu foi que, por exemplo, o Nanami e o Mekamaru são personagens com arcos belíssimamente fechados, arcos maravilhosos. Já fiz um vídeo inteiro sobre o Mekamaru aqui no canal também. Porém, entre tudo isso tem uma exceção à regra que é bem bizarra. Kashimo Hajime é um personagem que chama muito a atenção porque, bem, o Hajime sofre de um problema muito grande, que é que ele tem um arco de personagem fechado. Também tem vídeo do Hajime no canal. O negócio é que o Hajime, ele sofre do problema de ter sido um personagem mal construído. É diferente de ser um personagem mal aproveitado. O que acontece com o Hajime é que ele é um dos mais fortes da obra. Ele é provavelmente top 5 personagens mais fortes. Se você analisar todas as habilidades dele, os poderes que ele tem e a maneira com que ele luta, ele com certeza é um dos top 5 mais fortes da obra. Mas o Hajime sofre de um mal muito grande, que é ele perde as duas lutas que ele tem dentro da história, o que faz com que as pessoas subestimem muito, mas muito o personagem. O Hajime não é pouca coisa, ele é forte sim,
mas a maneira com que a obra coloca ele dentro da história acaba fazendo com que ele seja muito subestimado, porque as pessoas querem feitos e o Hajime não tem feitos. Embora ele tenha feitos, como por exemplo os raios que se movem na velocidade da luz e pulverizam tudo que tocam, são feitos muito grandes. Mas as pessoas queriam ver ele derrotando personagens. E é complicado, porque a única luta que, tipo assim, ele perde pro Hakari por azar, né? O Hakari é muito sortudo e acaba ganhando dele por causa disso. E o Sukuna é o Sukuna, então o Sukuna não é parâmetro pra ninguém. Perder pro Sukuna não devia ser um demérito. O ponto é que o Hajime sofre desse problema. Ele é um personagem bem aproveitado, porque todo o plot dele é bem escrito ao lado de todo o seu arco de personagem sendo bem construído e bem fechado, mas ele acaba sendo um momento muito específico que acaba dando um pouco errado. E a gente também tem um outro caso peculiar, que é a da Yuki. Muita gente acha que a Yuki é uma personagem mal aproveitada, mas isso envolve outro problema. A Yuki é sim uma personagem bem aproveitada, mas tem um porém. A Yuki sofre com expectativa. Ela é uma feiticeira de classe especial, ela é muito forte, ela é a mestra do todo. Tudo isso faz com que o público tenha uma expectativa muito grande em cima da personagem, sendo que a Yuki nunca foi uma personagem sobre lutas ou sobre habilidade. A Yuki é uma personagem que veio muito mais para apresentar conceitos filosóficos dentro da história do que para levantar a luta boa. Embora a luta que ela participe seja muito boa, até porque ela só luta uma vez dentro da história. Mas a questão é que a Yuki levanta muitos pontos interessantes. Ela levanta o ponto sobre a humanidade ter que se livrar da energia amaldiçoada. Ela tem o debate do significado da humanidade junto com o Chozo, que inclusive é um dos vídeos que eu quero fazer em breve no canal. Um vídeo destrinchando esse conceito de humanidade que é levantado nessa luta de Yuki e Chozo versus Kenjaku. Ela também descreve muito sobre a filosofia do que as pessoas querem com o Geto. Então é sim uma personagem bem aproveitada. Ela só tem essa questão de que as pessoas colocaram muita expectativa nas costas dela, o que acabou fazendo com que ela ganhasse essa fama de personagem mal aproveitada. Eu entendo você querer ver mais da Yuki, eu também gostaria de ter visto mais dela, mas ela é uma personagem bem aproveitada, cara. Ela só sofreu com muita expectativa nas costas dela. Mas vamos ao ponto principal. O personagem que fez eu querer fazer esse vídeo. Kenjaku. Kenjaku foi ou não mal aproveitado. Dando um contexto prévio, o Kenjaku teve uma construção excelente e de longe era o melhor vilão da obra. Kenjaku foi apresentado lá no começo da história, desde sempre marcando presença e sendo um personagem bastante carismático, mas a gente só descobre mais sobre ele no arco do jogo do abate, quando a gente vê todo o passado dele, sobre como ele era um feiticeiro do passado, e sobre o objetivo dele com a migração à extinção, e vendo um pouco mais sobre isso depois na luta dele contra a Yuki. Mas o ponto do Kenjaku é que ele era o melhor vilão da obra, ele era muito mais interessante do que qualquer outro vilão que a gente tinha. Ele tinha uma motivação meio rasa, que era o ponto de querer simplesmente se divertir. Ele era basicamente um cientista, ele queria ver o que ia acontecer na fusão do Tengen, na assimilação do Tengen com a raça humana. Ele estava muito curioso para ver o que ia acontecer e era por isso que ele lutava. É diferente de outros casos como o Mahito, que queria se tornar uma verdadeira maldição, e o Sukuna, que simplesmente quer viver a vida dele fazendo o que ele quer. O Kenjaku era um vilão que tinha essa camada dessa personalidade dele. E por uma construção excelente, você espera que ele vai ter uma finalização excelente. Por mais que muitas pessoas concordem, dito e feito, o Kenjaku tem uma das melhores finalizações da obra. A luta dele contra o Takaba é uma coisa simplesmente brilhante. Em breve vai ter um vídeo só sobre o Takaba e falando por que ele é um personagem tão bom. Mas a questão é que a luta dele contra o Takaba demonstra perfeitamente sobre o que é o personagem do Kenjaku, diversão, prazer. E é justamente isso que o Takaba ajuda a florescer no Kenjaku. Nessa luta que eles têm, que é mais um show de comédia em dupla do que uma luta em si. Com o Yuta finalizando o Kenjaku e cortando a cabeça dele pelas costas, assim como ele tinha prometido que faria alguns capítulos antes. É uma finalização perfeita
para um vilão perfeito. O grande problema é o timing em que isso aconteceu. O timing da morte do Kenjaku foi horrível. Eu diria que é até uma das piores coisas que já aconteceu nesse mangá. Por mais que o acontecimento, a maneira como a morte do Kenjaku aconteceu foi brilhante e sublime, o tempo em que ela ocorre é desastroso. É simplesmente um desastre. O Kenjaku morrer tão cedo é simplesmente um desperdício. Ele renderia muito mais cenas e muito mais momentos marcantes, e a gente poderia ter explorado muito mais dele se ele tivesse continuado vivo. Ter visto o Kenjaku morrer no momento em que ele morreu foi o que causou tantos problemas nesse sentido. Kenjaku foi um personagem bem aproveitado, mas ele poderia ter sido muito mais. E esse é o ponto. O Kenjaku tá ali no limbo entre personagem bem aproveitado e mal aproveitado justamente pelo momento em que essa morte aconteceu. Se essa morte tivesse acontecido daqui a uns 30 capítulos, seja durante a luta contra o Sukuna mesmo, ou durante a fusão do Tengen, começasse a assimilação do Tengen, ele começasse a destruir tudo, e aí o Takaba encurralasse o Kenjaku e o Yuta finalizasse ele, enquanto os outros personagens tentavam lidar com o Sukuna e com a fusão do Tengen, teria sido até um pouco interessante. Mas o jeito que isso aconteceu acabou pegando. Não o jeito, mas o tempo em que isso aconteceu. O Kenjaku continua sendo um personagem muito bom e muito bem escrito. Tanto que muita gente estranhou até o jeito que ele reagiu quando teve a cabeça cortada, já que ele só ficou tipo, ah, tá bom. Mas é sobre isso que é o personagem do Kenjaku. O Kenjaku não sente mais os mesmos sentimentos que os outros seres humanos. Por isso que o Kenjaku queria fazer a assimilação do Tengen, porque ele queria se divertir, ele queria achar uma coisa nova pra fazer. Então foi isso que ele resolveu fazer pra conseguir se divertir. É um personagem bem feito, é um personagem bem escrito, mas tudo que deu errado no Kenjaku foi o tempo em que a morte dele aconteceu. Se tivesse acontecido depois, ele teria sido muito mais memorável e um personagem muito mais bem aproveitado do que foi. Embora ele não tenha sido realmente mal aproveitado. Ele apenas teve situação onde ele acaba morrendo abruptamente dentro da história. Enfim, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.